sempre que eu falo em aprendizagem e eu penso em aprendizagem, isso sempre me remete a uma descoberta que eu fiz há algum tempo atrás, que não é minha, tá? Que é, na verdade, isso é um pretexto, Dante. Obrigado por ter corrigido aí. Faltou. E sempre me remete assim, a uma aprendizagem que eu tive, que não é minha. Na verdade, eu aprendi lendo sobre a questão do nosso cérebro, né? O nosso cérebro, ele é uma maquininha maravilhosa, que agora eu estou estudando em mais profundidade, mas ele a gente começa a aprendizagem no nosso cérebro quando ele termina de ser construído, vamos dizer assim, desenvolvido no útero da nossa mãe, e a gente termina de aprender, ou o cérebro para de aprender, pelo menos nessa vida, para quem acredita em outra ele continua, mas nessa vida ele para de aprender quando ele morre. Então o cérebro morreu, ele parou de aprender. Eu achei isso muito interessante, porque isso traduz algumas coisas que eu sempre acreditei, continuo acreditando, que é realmente nós somos uma grande máquina de aprendizagem. Né? Nossa feature é aprender, é estar sempre aprendendo. Então, eu sempre brinco, vocês dizem assim, olha, se tu tem dúvida que o teu cérebro pode não aprender, faz o seguinte exercício comigo. Pode olhar para a tela, aí nós temos vários nomes escritos na tela, e tenta dizer para o teu cérebro, olhando para esses nomes, ou para um nome, e tenta dizer para ele assim, não lê o nome. Não lê, cérebro, esse nome, que eu não quero que tu leia. Bom, vocês vão ver que é impossível a gente dar esse comando para o nosso cérebro, não leia. Né? No momento que eu estou olhando, o sentimento que nós temos é de que nós estamos lendo. Na verdade, esse é um fenômeno interessante, porque é um fenômeno de aprendizagem. O nosso cérebro não é burro para ficar lendo uma mesma palavra 388 mil vezes. O que ele está, na verdade, é lendo todo o contexto, todo o envolto, tudo que está com a gente aqui. Cheiros, sabores, barulhos, luminosidades, não luminosidades, e ele está buscando que curva de aprendizagem ele vai buscar a partir daquilo ali. Então, essa é uma grande prova de que a gente não consegue ler. E é óbvio, para aquelas pessoas que são PCDs, que acabam não tendo, vamos dizer, a visão, o cérebro compensa essa curva de aprendizagem por outros sentidos. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que eu acho que é importante é que, como eu sempre digo, eu sou um jovem de 56 anos, eu tive a oportunidade de passar por fases da aprendizagem, mas eu tive aquela aprendizagem bem tradicional lá no meu início de vida, que era aquela baseada no professor que sabia tudo, que o que ele dizia tu tinha que aprender, tu não, inclusive eu ouvi falar naquela época, o aluno é uma folha branca que o professor escreve, né? Como a gente viesse sem conhecimento nenhum. E isso vem evoluindo, esses conceitos, passam pela pedagogia, passam pela andragogia e mais agora, não tão recente, mas conceitos da eutagogia. Então, a gente tira, vou botar aspas, o professor de uma posição de pedestal, aliás, tinha, né, um pedestal antigamente, em que ele ensinava, e já se fala hoje, inclusive o budismo tem um termo que ele diz que é o ensino por trás, né? Seria como se o professor estivesse atrás da sala, e não na frente da sala. E a gente entra em metodologias ativas, etc. Mas a aprendizagem dentro da organização também é um desafio, e a gente vem falando aí sobre cultura, né? Sobre como é que a gente cria essa cultura e tal. E para isso, então, a gente convidou a Marcela. A Marcela é uma parceira nossa aí que esse ano a gente desenvolveu aí uma formação, que o ano que vem a gente pretende fazer bastante turmas aí. Eu vou dar um currículo, como eu venho dizendo, eu não gosto de ficar lendo tudo que o pessoal fez, né? Isso hoje a gente tem no LinkedIn, enfim. Mas, claro, para a gente poder conhecer assim rapidamente, depois a Marcele vai conversar com a gente. A Marcele é formada em comunicação, também em Transition Design pelo Schumacher College, na Inglaterra, e planejamento e gestão de marcas. Mas, como eu comentei, que todas as nossas facilitadoras e facilitadores são pessoas muito interessantes, não só nas suas formações e conhecimentos, mas também no que fazem por aí, né? A Marcele foi fundadora do Instituto Amuta e idealizadora do projeto social de educação amadorismo. A Marcele tem um grande envolvimento aí com atividades e projetos sociais e também, ultimamente não, já faz um bom tempo, né, Marcele? Ela vem trabalhando dentro de corporações na implementação de projetos de aprendizagem e apoiando as organizações para desenvolver uma cultura de aprendizagem.
ela hoje está ligada à 9, consultoria também, ela pode falar um pouquinho, mas tem ajudado aí as corporações nesse mundo da aprendizagem. Então, a provocação da aprendizagem transformadora, ela vem exatamente nesse caminho aí, que é a gente poder escutar a Marcele e, só ressaltando, não é só escutar a Marcele ou só escutar o Amorim, quem já me ouviu falar sabe que eu falo muito, a gente quer escutar vocês. Então, assim, por favor, perguntem, levantem a mãozinha aí, abram as câmeras. Quem quiser abrir a câmera, pode abrir a câmera, não tem problema. Ontem mesmo eu falei, pode, se está de pijama, entra de pijama, se o cachorrinho está aí, se está na cama, se o filho ou a filha está junto, não tem problema nenhum. O novo mundo é isso aí mesmo. Mas o ideal assim, é que a gente possa depois fazer um debate, uma conversa, um bate-bola, para que seja bastante agregador para nós, que também estamos aqui aprendendo, e para vocês. Dito isso, eu fecho meu microfone por enquanto e passo para a Marcele. Está contigo, Marcele. Obrigada. Bom, boa tarde para todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês. Reforço o convite, quem quiser abrir a câmera vai ser ótimo, ver umas carinhas, mas se não sentir vontade também pode ficar tranquilo. Quem quiser pode usar o chat, pode comentar, pode fazer pergunta. Isso faz parte também do que é uma aprendizagem transformadora, né? Então, é um metaprocesso aí. Bom, falando um pouquinho disso, assim, eu acho que já vou começar, né, falando um pouco, o Amorim falou da minha vivência na Schumacher, da minha vivência com processos de cultura de aprendizagem. Acho que a primeira pergunta é por que isso é importante, né? Eu acho que sempre que a gente vai falar alguma coisa, a gente precisa se conectar do por que a gente está falando disso, por que isso é importante. E quem quiser também pode mandar aí no chat por quê? Por que aprender é importante para você hoje? Para você, para o contexto que você está, para a organização que você está. E aí eu vou falar um pouquinho do que eu tenho percebido, assim, nos diferentes lugares onde eu vou. O primeiro motivo de por que aprender é importante é porque o mundo está se tornando cada vez mais complexo. Então, se a gente olha para o que a gente está vivendo agora, né, com o coronavírus, a gente percebe o quanto que a gente vai precisar aprender, a gente vai precisar aprender mais rápido e a gente vai precisar aprender num nível de complexidade maior. E aí eu gosto muito de alguns autores que falam que o que a gente precisa aprender hoje são habilidades, por exemplo, né, quem diria em algum momento que a gente precisaria lidar com uma pandemia? O que eu preciso aprender para lidar com uma pandemia? Não tem como a gente se preparar para isso. É um nível de complexidade maior, é um nível de complexidade mental maior que a gente precisa ter para a gente conseguir lidar com as questões que estão surgindo. Assim. Eu adoro uma frase que fala assim, que quem não está perdido está mal informado. Então, assim, tem tanta coisa acontecendo, está tão confuso, que, de fato, a gente precisa desenvolver. E aí, tem gente que fala das soft skills, né? Que o meu namorado criou um livro que fala de que elas, na verdade, são core skills. Esse tipo de habilidade, para mim, tem muito a ver com desenvolver uma complexidade mental maior para conseguir lidar com a complexidade do mundo, que é cada vez maior. Então, essa é uma coisa que eu acho que já é um fato, né? E aí, o que a gente percebe dentro das organizações é que a forma tradicional de aprender e ensinar não está sendo suficiente. Então, as empresas, elas gastam muito dinheiro com treinamento e não necessariamente esse treinamento gera um impacto, de fato, na vida das pessoas. E aí tem alguns autores que falam muito disso, né? Que toda vez que a gente cria alguma coisa que ela não necessariamente vai ser usada, a gente está gastando dinheiro. A gente está gastando dinheiro e a gente está gastando tempo. Então, a gente está se afastando, de fato, da missão da organização. Então, sendo bem ousado, eu me arrisco a dizer que determinados treinamentos, determinadas formas como a gente tem investido em aprendizagem dentro das organizações, não só não é efetivo, como atrapalha as pessoas. Porque eu preciso parar a pessoa para ela aprender uma coisa no momento que ela não precisa e que ela não necessariamente parou e quis aprender, né? Então, a gente tem replicado essa lógica de aprendizagem das escolas, que a gente já critica bastante, que é um modelo de aprendizagem que a gente já sabe que não funciona tão bem, e a gente tem seguido nessa lógica, e essa lógica é insuficiente. E ainda, né, o Amorim falou, eu gosto de trabalhar com impacto social, então eu ainda digo mais, assim, eu acho que a desigualdade social que a gente enfrenta hoje, os problemas de urgência climática, todos esses desafios, eles exigem que a gente precisa desenvolver outras formas, outras habilidades e aprender outras coisas. Então,
a gente está um pouco nesse lugar, assim, hoje, né? E aí o que eu vejo dentro das empresas, muitas vezes beleza, eu sei que o jeito que eu estou trabalhando com aprendizagem organizacional é obsoleto, mas o que eu faço? Né? Então, é uma coisa que eu me confronto muito. E aí, logicamente, não tem uma resposta pronta, mas eu gosto muito do modelo do Head, Heart and Hands, para a gente entender um pouco como que a aprendizagem funciona, como que a gente, de fato, aprende. Esse modelo ele veio da ecoliteracia, e a lógica de Head, Heart and Hands é um pouco da lógica de a Head é cabeça, né? Heart é coração e Hands é mão. A lógica é uma aprendizagem que ela seja transformacional, ou seja, que ela passe pelos diferentes aspectos e não fique focado só no Head, que é muitas vezes o que a gente vê, que é focado em quê? Em conteúdo, só conteúdo, absorção de conteúdo, que geralmente não vai para a prática. E eu gosto de trazer um exemplo de por que isso não funciona quando a gente pensa em aquecimento global. Então, aquecimento global é um consenso científico, né? Então, hoje, acho que 97% ou 98% dos cientistas concordam que a Terra está aquecendo e que é por ação humana. Mas nem por isso a gente recicla lixo, a gente faz nossa parte, tem gente que não acredita. Por quê? O que acontece? Que a gente acha que é só, aí eu vou virar e falar que tem uma pesquisa científica falando, tá, mas e aí? Porque não passou pelas outras partes, né? Porque não passou pelo heart, porque não passou pelo hands. Então, a gente precisa entender que a aprendizagem, ela passa por todas essas coisas. E aí, falando um pouquinho de cada uma delas, né, do que é o Head, Heart and Hands, o primeiro, né, o aspecto do head já é um aspecto que às vezes a gente subutiliza. Então, o head é cabeça, né? Então, é o que entra pela nossa razão. Então, teoria, conteúdo, tudo isso entra aí. Mas entra aí também já uma coisa que a gente faz muito mal, que é diálogo. Diálogo entra no head. Então, não sei se vocês já passaram por isso, eu facilito o grupo de estudos também. Quando você lê um texto e você conversa sobre esse texto, você conversa sobre esse conteúdo, você faz sentido desse conteúdo. É através dessa conversa, tem um filósofo que fala isso, que é nessas trocas que a gente, nas conversas, que a gente consegue, de fato, refletir. Então, tem alguns estudos que falam que a gente retém, que muitas vezes a gente retém, sei lá, menos de 60% do que a gente lê e tal. Então, a gente precisa transformar essa leitura, o que entra na nossa mente, de forma mais ativa. E para, de fato, transformar a gente. Então, criar minimamente oportunidades de reflexão em cima de conteúdos já é alguma coisa que eleva muito a qualidade do aprendizado mesmo. E passando um pouco por isso, assim, eu gosto muito de trazer uma teoria, uma metodologia que é a parte... Eu vou citando, gente, metodologias, assim, depois a gente manda referências. Que é o Thinking Environment. Não sei se alguém conhece, não é tão famoso no Brasil. E o Thinking Environment é uma metodologia que foi criada a partir de anos de pesquisa para entender como que as pessoas podem pensar melhor. E essa ideia de como que as pessoas podem pensar melhor, a partir de anos de pesquisa, eles entenderam que o que faz mais diferença para a capacidade de uma pessoa pensar melhor é a forma como ela está sendo tratada pelas pessoas ao redor dela. Então, muitas vezes a gente acredita que essa pessoa é inteligente, essa pessoa é burra. Essa pessoa tem QI, essa pessoa não tem QI. O que essa pesquisa mostrou é que, independente do QI, independente dessa pessoa, inclusive, ter tanta informação prévia, ter uma pessoa que essa pessoa conhece muito desse tema, o que faz mais diferença é como essa pessoa está sendo tratada quando ela está pensando. Isso é uma descoberta muito, muito interessante, porque... E aí, já dando um salto, depois eu vou terminar de falar do Hand, Heart and Hands, só dando um salto rápido, isso, para mim, por que faz tanta diferença a gente falar de cultura, de mudança de cultura e não de mudança do indivíduo? Então, muitas vezes, quando a gente fala de projetos, por exemplo, de reskilling, upskilling, essas pessoas precisam aprender novas habilidades para elas continuarem na minha organização. A gente acha que o indivíduo, que a gente trata o indivíduo sabe essa habilidade, o indivíduo não sabe essa habilidade. Mas não é tanto sobre isso, porque se você mudar o contexto, vai mudar a habilidade. Então, isso é uma coisa que eu fui descobrindo muito nos projetos. A gente ia conversando com as pessoas dentro das organizações e a gente pegava as habilidades que eram necessárias para operar no novo modelo da organização. E aí, às vezes, as pessoas falavam, aqui dentro, eu não vejo essas pessoas fazendo isso, mas eu já vi essas pessoas trazendo essas habilidades em outros contextos delas. Então, não é só sobre vamos desenvolver o indivíduo, é sobre vamos mudar o contexto, vamos mudar a forma como as pessoas estão se relacionando dentro desse contexto, porque isso, de fato, vai fazer com que elas tragam novas habilidades. Assim. Então, isso
já é um salto. E entrando um pouco ali para o Heart, né, do Head, Heart and Hands, dentro do Heart, a gente está falando de fato do coração, né? Então, que é como que a gente cria emoções, onde tem esse espaço, já linkando, né, de qualidade de relações que fazem com que as pessoas aprendam melhor. Então, aí também trazendo um pouco de estudo científico, tem um instituto que chama HeartMath Institute, que pesquisa o coração há mais de 30 anos. E o que eles descobriram é que algumas emoções fazem a gente pensar melhor e algumas emoções fazem a gente pensar pior. É muito óbvio, mas a gente às vezes não pensa nisso. Então, você parar para pensar agora, em qualquer situação da sua vida, qualquer problema que você tenha agora, ou nem precisa ser um super problema, pode ser um projeto, você está até empolgado. Aí você vai parar para pensar o que você está sentindo. Estou sentindo medo, estou sentindo um pouco de insegurança, estou sentindo um pouco de ansiedade. Quando a gente está nesse estado, a gente está num estado que o nosso coração ele fica num estado pior. E esse estado pior, como o nosso coração está sempre comunicando com o nosso cérebro, faz com que a gente pense pior. Então, se simplesmente você parar por 5 minutos e respirar e se conectar e tentar... E aí eles têm algumas técnicas, né, que eles fazem, que eles chamam de para você entrar em estado de coerência cardíaca e trazer para o jogo outras emoções, você vai conseguir pensar melhor. Então, que emoções estão sendo trazidas para as pessoas pensarem melhor? E até mesmo como que as pessoas vão se conectar emocionalmente com os temas, né, que estão sendo trazidos, com os temas que eles precisam aprender. Então, de fato, a gente precisa pensar como que a gente traz emoções regeneradoras, como que a gente cria relações que fazem com que as pessoas tragam emoções mais, vamos dizer assim, positivas, mas acho que a melhor forma de falar é regeneradoras, para que a gente consiga pensar melhor. E por último, hands, que é colocar em prática, né? Então, a gente estava conversando sobre isso, eu e a Morim, quando que você sabe que você aprendeu alguma coisa? Você sabe que você aprendeu alguma coisa quando você faz alguma coisa. Então, vamos supor que você está querendo aprender, o Conrado, que trabalha comigo, fala muito esse exemplo. Vamos supor que você está querendo aprender a fazer um risoto. Você assistiu 100 horas de vídeo de risoto, de como fazer um risoto no YouTube. Você comprou um curso de um chefe mais top. Isso significa que você aprendeu a fazer risoto? Você não pegou, fez o risoto, você, de fato, não sabe fazer risoto, né? Então, a gente precisa, de fato, colocar a mão na massa e fazer alguma coisa. Se as pessoas não fazem alguma coisa, não significa que elas aprenderam aquilo. Então, como que a gente cria situações para as pessoas colocarem a mão na massa? E aí, para mim, para quem trabalha com aprendizagem, protótipos são fundamentais, assim. Como que você... Geralmente, a pessoa quer criar uma coisa muito grande, fala que experiência que você pode criar, você aprender com essa experiência, aprender, de fato, colocando a mão na massa é uma das formas mais enriquecedoras de aprender alguma coisa, né? Então, esse jogo dessas 3 variáveis, né, do head, do heart, do hands, faz a gente criar uma aprendizagem que ela, de fato, seja transformadora. E aí, só para fechar aqui, também, se vocês quiserem comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta, daqui a pouco eu vou complementando, porque senão eu vou falando aqui, uma coisa que eu acho muito importante, assim, que eu gosto muito de trazer essa referência é o Maturana. Humberto Maturana, ele fala muito sobre como que o amor é a única emoção que nos deixa mais inteligentes. E aí, para isso, a gente precisa lembrar o que o Maturana chama de amor. O Maturana chama de amor ver o outro como legítimo outro. Então, ele fala, você não significa que você precisa gostar, significa que você precisa amar, que é ver como legítimo. E aí eu amo uma história que ele conta, não sei, não é do meu tempo, para quem assistiu MacGyver. Então, ele dá o exemplo do MacGyver, que o MacGyver é um seriado dos anos 80, eu acho, que o MacGyver sempre se metia em umas situações muito esquisitas, e aí, né, tanto que tem aquele Agora MacGyver, eu só sei por causa disso. E o MacGyver ficava naquelas situações super esquisitas e difíceis de sair, e de algum modo ele era uma pessoa muito inteligente, ele conseguia criar uma solução para sair dali. E o que o Maturana fala a partir do momento que ele amava aquela situação, que ele via aquela situação como legítima, ele, de fato, conseguia, como se fosse, abrir para ver algo mais. E esse abrir para ver algo mais fazia ele ser mais inteligente e conseguir sair daquela situação. Então, e aí o que eu gosto muito, de novo, do Maturana, é que às vezes a gente acha que a aprendizagem, ela não tem nada a ver com isso, né? Não tem nada a ver com amor, não tem nada a ver com as relações que a gente cria, e pelo contrário.
Como que a gente nutre e cria um espaço de relações onde as pessoas consigam ver umas às outras como legítimas, onde as pessoas consigam ver as situações como legítimas. E por último, o Maturana, ele fala que qualquer relação baseada em obediência, exclusão e negação não pode ser visto como uma relação social. E o que a gente vê na escola e na aprendizagem que a gente replica nas organizações? Obediência, exclusão, negação. A gente quer que as pessoas façam as coisas do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer. E aí eu vou falar uma coisa que às vezes é polêmica, que é a cultura do feedback. Eu sou super a favor da gente ter conversas de desenvolvimento, mas o feedback muitas vezes é o quê? Você não está fazendo como eu gostaria que você fizesse. Você não está vendo o outro como legítimo outro, porque ninguém tem que fazer as coisas como a gente faria. As pessoas têm que fazer as coisas como elas fariam. E aí, claro, existem conversas de desenvolvimento, existem conversas da gente se ajeitar para a gente entender como que a gente vai trabalhar melhor junto, mas não é te dizer como você deveria fazer. Então, basicamente, a gente está replicando toda essa lógica de obediência, exclusão e negação ao negar para as pessoas autonomia. Autonomia porque elas querem aprender, autonomia para quem elas querem ser, autonomia para elas fazerem as coisas como elas fazem. Assim. Então, essa mudança de como que a gente vai tratar as pessoas e como que a gente vai criar relações dentro de uma organização faz toda a diferença para que as pessoas aprendam mais ou menos, que no final das contas vai fazer toda a diferença se o negócio vai sobreviver ou não às mudanças que estão acontecendo. Acho que trouxe um início aqui. Eu estava escutando agora, assim, como é interessante, né? Porque eu estava pensando em todas as sessions que a gente já teve, e a primeira, eu acho que foi a primeira session que a gente teve, o nome dela foi Conversas de Aprendizagem. Exatamente na verdade, nós desenvolvemos esse tema aqui, até por a gente acreditar que todo tipo de conversa, não interessa qual seja, ela tem que ser um momento de aprendizagem. Se ela for vista como um momento de aprendizagem, ela já amplia um horizonte para aquela conversa, né? Diferente daquele conceito tradicional que a gente tinha do feedback, que era assim, inclusive o americano separava, né, o feedback do constructive criticism. Então, assim, feedback era para ferrar mesmo, e o criticismo construtivo era para dizer o que era bom, né? E que quando a gente tem esse olhar de conversa de aprendizagem, a gente está ali para aprender. Pô, pode ser uma reunião de performance, pode ser uma reunião de carreira, pode ser uma DR no trabalho, né? Pode ser qualquer coisa. E depois a gente teve uma outra que falava com a Viane, que a gente estava falando de segurança psicológica, que é a importância da gente criar ambientes onde as pessoas se sintam psicologicamente seguras, né? E junto com isso a gente conversou com o Petreca, entre várias coisas, sobre presença, sobre a importância da presença, de entender contexto e tal. Então tu vê com umas coisas assim, como realmente, eu estou assim corroborando o que tu dizes, uma visão de cultura de aprendizagem ela é importante, porque tudo isso está falando de uma cultura que eu crio de aprendizagem. Eu queria trazer vários pontos aqui, o pessoal está... Tem um comentário aqui. Está aberto a perguntas, mas um que eu queria te escutar, e depois... Bom, vamos fazer uma pergunta que veio aqui primeiro. Como trabalhar a fronteira entre o respeito ao outro e o papel da liderança de desenvolver pessoas? Deixa eu ver se eu entendi bem a pergunta. Como trabalhar a fronteira entre respeito ao outro e o papel da liderança em desenvolver pessoas? Ótima pergunta. Vamos lá. Bom, engraçado que eu estava justamente terminando uma entrega hoje de manhã que tem muito a ver com esse papel da liderança. E aí, quando a gente fala de organizações com uma cultura de aprendizagem madura, a gente precisa compreender que o papel do líder é ajudar a desenvolver pessoas. Não é o papel só da área de treinamento ou só do RH, é um papel do líder, porque se o papel do líder é desenvolver um negócio, o papel dele, inevitavelmente, é desenvolver as pessoas, porque as pessoas vão desenvolver o negócio, né? Se elas estiverem conectadas com isso. Então, isso é super importante. E aí, para mim, o primeiro ponto desse papel de desenvolvimento é esse entendimento de amor, né? Você consegue ver o outro como um legítimo outro. Acho que esse é um primeiro ponto. E aí eu tenho esse nome, né? O Instituto Amu é um instituto de pesquisa sobre amor, sobre relações, nas mais diversas formas. De relações dentro de organizações, amor nas organizações, relações transcontextual, tem várias formas de a gente entender isso. E quando eu criei esse nome Amuta, eu criei esse nome que foi a definição que eu dou para amor a partir de várias referências, entre elas essa do Maturana.
Para mim, amar uma pessoa é quando você consegue ver ela como legítima, de tal forma que, ao ver ela dessa forma, você ajuda ela a trazer a sua mais alta potência. Então, para mim, tem muito a ver com isso. Você ajuda uma pessoa, primeiro de tudo, a se desenvolver quando você vê ela, quando você consegue enxergar ela, enxergar quem ela é de verdade. Quando a gente enxerga o outro, ele se desenvolve. E aí a gente precisa acreditar nas pessoas. E aí isso, para mim, tem muito a ver com qual que é a nossa crença mais profunda. Você acredita nas pessoas? A gente precisa acreditar nas pessoas. Assim, a gente precisa acreditar que as pessoas são capazes de fazer coisas incríveis. E aí, um parênteses, né, essa coisa de acreditar ou não, uma história velha, que é a história da rotatória do sinal de trânsito. Não sei se vocês conhecem, mas que é uma história assim. Nos Estados Unidos, é um livro, essa história eu li num livro chamado Brave New Work, que é um livro que é americano, então eles dão um exemplo dos Estados Unidos, provavelmente no Brasil seria algo parecido. Acho que 80% do que é feito na rua é sinal de trânsito. E, sei lá, 20% é a rotatória. Estou colocando o número aqui mais ou menos, tá, gente? Porque eu não lembro exatamente. Só que a rotatória, ela faz com que tenha muito menos acidente e é muito mais barato. Mas por que a gente põe o sinal de trânsito? Porque a gente não acredita que as pessoas vão parar. Porque a gente não acredita que as pessoas são capazes de parar. Ele traz esse exemplo para dizer o quanto que a gente cria um monte de coisa dentro das organizações pelo simples fato de que a gente não acredita nas pessoas. A gente cria várias burocracias, a gente cria vários processos que são mais caros, são menos efetivos, pelo simples fato de que a gente não acredita nas pessoas. Então, acho que acreditar que as pessoas são capazes algo super importante, assim, e conseguir vê-las, né, dessa forma. E aí, a segunda coisa é entender que o seu papel é muito de escutar. Então, quando você... A Nancy Klein, do Thinking Environment, fala que a mente que formula a pergunta tem a resposta. Mas isso vai depender de como a pessoa está sendo tratada pelas pessoas ao redor dela. Então, como você vai tratar essa pessoa quando ela tiver um desafio? Você vai acreditar nela? Então, tem um outro livro que eu gosto muito que chama An Everyone Culture, que fala muito sobre cultura de aprendizagem também, e que ele fala que nessas empresas que eles analisam, que eles chamam de DDO, são pessoas, as pessoas nunca assumem cargos em que elas já estão muito preparadas para assumir. Então, as pessoas sempre vão assumir um cargo em que elas ainda não estão prontas, porque você acredita que ao colocar elas nesse lugar, você está desafiando elas e elas vão se desenvolver. E aí, para mim, o papel é muito o papel de apoio. E aí tem uma série que eu gosto muito, que para quem trabalha com aprendizagem, eu recomendo de ver esse episódio, que é uma série que chama Babies. E o primeiro episódio, que é Bebês em Foco, na verdade, em português, o primeiro episódio chama Love, que é de amor. E aí eles apresentam 3 estudos científicos. E o segundo estudo científico que eles apresentam, eu já decorei, porque eu vi mais de uma vez. O segundo estudo científico que eles apresentam, eles mostram como que os bebês se desenvolvem. E aí eles mostram que os bebês, eles analisam diferentes estilos de parentalidade e analisam o cérebro, o desenvolvimento do cérebro mesmo, do bebê, para ver se ele desenvolve mais ou menos. E o que eles percebem é que os bebês, que o estilo de parentalidade é um estilo que dá autonomia. Então, o bebê, ele não é aquele pai, aquela mãe que o bebê começa, não, toma, dá na mão, fica inseguro, não. Deixa o bebê explorar, mas dá apoio para ele e dá segurança. Então, se ele chorar, você responde rápido. Então, esse estilo de parentalidade que mescla autonomia com apoio é o que faz os bebês se desenvolverem mais. Quando os bebês não têm apoio, o que acontece? Eles ficam inseguros e eles param de explorar. Eles param de ter coragem de explorar, porque eles começam a gastar a energia deles toda em se preocupar com coisas muito básicas. Para mim, o papel do desenvolvimento da liderança é um pouco esse, assim, é o papel de apoio, é o papel de empoderar, é o papel de, olha, estou aqui, mas não é o papel de cercar o frango. Vai lá, experimenta e eu estou aqui. Então, para mim, tem muito a ver com isso. E aí, por último, só porque eu falei de feedback, eu acho que sim, são super importantes conversas de desenvolvimento, né? Como a Amorim falou. Mas de onde parte essa conversa? Essa conversa parte de um lugar que você também quer aprender com essa pessoa? Porque isso também é importante. Não é porque você está num papel de liderança que você não tem algo para aprender com essa pessoa. Aí eu vou dar um exemplo rápido. Recentemente, eu estava fazendo um projeto com uma pessoa
que ela é bem mais nova que eu, e ela ficava me mandando áudios loucamente, sábado, domingo, e não mandava e-mail, uns áudios grandes, desconexos, e eu tô assim, gente, pelo amor de Deus, vamos elaborar, sabe? Comecei a ficar muito irritada. E aí eu parei para pensar, peraí, o meu estilo de trabalho demanda mais organização. Isso significa que eu tô certa só porque eu sou mais velha que ela, porque eu tinha contratado ela ou qualquer coisa do tipo? Não. Então eu conversei com ela, falei, cara, para mim é muito importante organização. E para você? Aí eu falei, tem uma sugestão. Será que a gente poderia usar o e-mail? Ela falou, Celi, eu me chamo de Celi. Celi, eu não consigo escrever muito, eu tenho dificuldade de escrever, você sabe que eu não gosto muito de escrever. Falei, não, então como é que a gente pode cuidar disso? Aí a gente falou, vamos fazer então uma reunião uma vez por semana de 15 minutinhos, porque aí a gente conversa, porque a gente chegou num acordo. Então, assim, eu poderia muito bem falar, nossa, ela não sabe trabalhar direito, ela não sabe mandar e-mail, ela não sabe se organizar, mas não, eu falei, olha, para mim não está funcionando. Como que a gente pode cuidar disso, assim, né? Então, no caso, eu não tinha ali um papel de desenvolver ela, mas eu não parti de um lugar de que eu tô certa e que ela tá errada, porque eu faço de uma forma, ela faz de outra, né? Então, acho que seriam esses pontos. Você sabe que eu estava discutindo aí, e voltando bem no início lá da tua fala, né, do amor, do Maturana e do outro, né? Eu tive uma felicidade muito grande de conhecer um ser que, para mim, é bem iluminado, assim, que cruzou na minha vida, chamado Roberto Crema, que é o fundador da Unipaz, da Universidade da Paz. Né? E o Roberto Crema é um cara que só conversar com ele já te traz paz. Tem uma tranquilidade, assim, né? E ele palestrou num evento nosso, e aí ele tem uma forma de cumprimentar as pessoas, que depois eu acabei descobrindo que é de uma tribo africana, inclusive está anotado aqui no meu lado para eu nunca esquecer, que é Savubona Sikona, né, que é o termo naquela língua lá, que é assim, ele encontra contigo e ele diz assim, eu te vejo, e tu tem que responder, eu estou aqui. Tá? Que é uma alusão a exatamente assim, não, eu realmente estou te vendo e tu realmente está ali, genuinamente presente. Né? E isso por si só já cria uma conexão. Eu acho que a gente tem que fazer uma evolução até nisso. Mas eu queria te trazer uma pergunta aqui, na verdade não é uma pergunta, mas talvez para tu comentares. Quando a gente fala em aprendizagem organizacional e aprendizagem dentro da organização, e a gente olha a história, né, eu vejo muito também uma passividade por conta das pessoas no ponto de vista da aprendizagem. O que eu chamo de passividade? Assim? Porque antigamente era assim, né? Eu me lembro muito bem, a gente esperava vir o LNT, que era o Levantamento de Necessidades de Treinamento da Organização, que ia dizer que cursos eu iria ter ao longo do ano, e que seminários eu participaria, etc, etc. Então, era muito tranquilo eu ficar parado ali, vamos ver, né? E quando eu não sabia alguma coisa, também era tranquilo dizer, olha, eu não sei porque a organização não me deu isso. E a gente sabe que na cultura de aprendizagem, nesse novo mundo, o protagonismo é uma palavra que está sendo muito usada, mas vamos usar aqui, né? Que, na verdade, o que eu quero dizer assim, o aspecto de eu tomar essa rédea, de eu também fazer o meu papel, né, de não só a organização, ele é tão importante quanto a organização criar um ambiente de aprendizagem. Aliás, eu diria que o colaborador ou o líder, como protagonizador da sua aprendizagem, faz parte de uma cultura de aprendizagem. Agora, a pergunta é assim, como é que tu tem visto isso ser feito por aí? Como é que a gente cria? Como é que a gente traz essa turma? Como é que a gente traz... O próprio líder, né? Na verdade, ele mesmo tem que ser um protagonista da sua aprendizagem até para poder criar esse ambiente com seus times, né? Queria discutir um pouco nisso aí. Boa. Eu vi uma palestra outro dia do John Hagel. Para quem trabalha com aprendizagem organizacional, John Hagel é uma super referência. E o John Hagel estava falando que uma das principais coisas que a gente fala pouco é sobre motivação. Deu uma congelada, será que fui eu? A gente precisa despertar de querer aprender a verdade. Oi? De fato, criar essa motivação e a gente precisa tirar algumas ideias que as pessoas têm de aprendizagem, né? Então, assim, quantos de vocês
gostavam de estudar na época da escola. E assim, mesmo quem gostava de estudar, quem era mais CDF, quem era mais nerd, ainda assim tem alguma resistência, porque tinha que estudar um monte de coisa que a gente não gostava. Então, assim, a gente tem uma ideia de aprendizagem, que a aprendizagem é uma coisa chata, que a aprendizagem é uma coisa que me exigem, que a aprendizagem é uma coisa que eu não que vai me obrigar a aprender uma coisa que eu não tô afim, no momento que eu não tô afim. Assim, a gente tem um monte de ideias sobre aprendizagem que a gente precisa começar a desconstruir. Não é da hora para a noite, assim, né? E aí eu gosto muito da ideia do learning by campaign, assim, que é entender a aprendizagem a partir de uma perspectiva de campanha mesmo, campanha de comunicação. Então, comunicação, e é engraçado que eu formei em comunicação e hoje eu não trabalho diretamente com isso, mas indiretamente eu acabo apoiando também as organizações nesse processo de criar uma campanha mesmo, assim, de qual que é, por exemplo, eu adoro um case, que é o case do Citibank, que eles pegaram o 70-20-10, que é um conceito super conhecido para quem trabalha com RH, e transformaram nos 3S. Porque falar 70-20-10 para todo mundo da empresa não faz sentido. Aí eram os 3S, que era experiência, eu não lembro o que era. E criaram uma tagline, que era tipo como se fosse um slogan. E criaram um desafio de 30 dias de aprendizagem para as pessoas. E criaram várias ações, assim, cartilhas. Criaram uma série de ações para começar a ressignificar a aprendizagem dentro da organização. E aos poucos, né? E criando estruturas também para as pessoas poderem explorar um pouco esse aprendizado autodirigido. E aí uma coisa que a gente vê bem pouco ainda, mas eu gostaria de ver mais, a gente já vê em algum nível, que é dar escolha para as pessoas. O que você gostaria muito de aprender, assim, né? E aí eu confesso que eu vejo isso muito pouco dentro de organizações, a gente sempre acaba tendo algum nível de contorno. E tá tudo bem, assim. O ideal mesmo era a gente acreditar que se a pessoa tá afim de aprender violão, não tem nada a ver com o que ela tá fazendo, de alguma forma isso vai ser legal, vai ser bom para ela, e a gente entende, né, que se a gente aprende diversas coisas, nosso cérebro desenvolve, a nossa vontade, enfim. Mas eu entendo que isso talvez seja muito avançado, mas minimamente dá escolha para a pessoa, para ela refletir o que vai tornar a vida dela no trabalho melhor. Então, assim, o que se eu aprender hoje, meu trabalho, minha vida, meu dia a dia vai ser melhor? Às vezes é Excel, às vezes é conversas, às vezes é empatia, às vezes... E deixar a pessoa refletir, assim, e aí para isso também tem um outro ponto que é informação. Não existe autonomia sem informação. Se a pessoa não tem informação sobre para onde a empresa está indo, como que ela pode se desenvolver na carreira, ela precisa ter essas informações para ela também poder fazer as escolhas dela, né? Então, acho que passa um pouco por essas coisas todas, assim, de desmistificar e de mudar algumas crenças a partir de campanhas, de estruturas, de artefatos que começam a transformar um pouco como que as organizações acreditam como é que as pessoas que estão dentro da organização acreditam que é aprender e o que, de novo, falando, não é só sobre o indivíduo, é sobre o contexto. Então, que contexto que a gente está criando ali dentro para aprender, né? É divertido? É gostoso? É prazeroso? Gera motivação? Acho que passa um pouco por isso também. Tu vê que é interessante, né? A gente estava conversando também ao longo das nossas sessions sobre a competência, atitude, enfim, a habilidade do líder de ler o contexto do outro, né? Não só o contexto da organização, não só também o contexto global, regional, nacional, enfim, mas o contexto do outro, né? O Petrec, inclusive, estava falando da vida integrada, fala sobre isso, sobre, tu alguma vez perguntou para o outro assim, qual é o legado que tu pretende deixar na tua vida, né? O que tu quer, o que tu está pensando em atingir nos próximos anos, enfim, né? E eu fico aqui me posicionando na condição de líder, né? O quanto a gente trabalha a cultura organizacional e trabalha a nossa liderança para que ela possa ter essa conversa, né? Para que ela possa ter talvez assim, esse diálogo, né? Acho que tu colocaste o termo diálogo, né? Esse diálogo que está lá no head, né? Que essa reflexão, esse pensamento, porque isso realmente vai abrir um espaço para o outro poder dizer, né? E aí me vem sempre a ideia de que líderes que não conseguiram ainda ter eu vou dizer uma maturidade comportamental, vou chamar assim, tá? Para não dizer nada ruim, eles têm medo de fazer de abrir esse tipo de conversa por não saber lidar com o que possa vir. E aí o cara fica, se o cara disser que quer aprender violão, né? E agora? Eu perguntei na organização, será que eu vou ter que comprar um violão para ele aqui? Eu vou ter que fazer aula de violão? Né? Então, assim,
Eu acho que tem esse lado, quando, na verdade, a conversa tem que ser muito mais transparente e fluida, né? Então, assim, não tem uma conversa de certo e de errado, é uma conversa ali de contextos, existe uma organização, a corporação tem que dar resultado, enfim. Deixa eu tinha anotado um outro negócio que eu queria conversar contigo aqui. Pessoal, quem tem questão aí, abram seus microfones aí, porque a ideia é a gente aproveitar para conversar. Eu queria voltar, enquanto eu faço a pergunta e eu peço para as pessoas perguntarem e eu continuo falando. Vocês já viram, né? Então, assim, se vocês não perguntarem, não vai adiantar. Eu vou continuar falando, porque eu anotei tanta coisa aqui que eu vou achando no caminho. Mas como é que a gente... Talvez não é como, porque não precisa da fórmula, né, Marcelo? Mas, assim, nós estávamos falando de aprendizagem e ação. Tá? Assim, bom, a ação, e até antes a gente bateu um papo, né? Eu disse assim, eu entendo que a aprendizagem se concretiza na ação. Né? Assim, não são poucas as palestras que a gente assiste, que a gente não faz nada com o que assiste, e no dia posterior a gente acorda e diz assim, mas o que era mesmo ontem que a gente estava falando naquele assunto e tal? Quando tu entra nas organizações e na cultura, como é que tu tem visto isso ser, assim, praticado ou implementado? Assim? Quer dizer, bom, a gente já sabe que o formato de ação só treinamento não é o único. Tem várias outras formas de aprendizagem que a gente pode fazer, experimental, laboratórios, gamificação, etc, etc. Tem alguma metodologia, algum sistema, algum processo, alguma coisa que tu tenha visto por aí que facilita esta ida para a ação, que não seja dizer, vai lá e aplica o que tu aprendeu? Eu fiquei na dúvida se você está falando no nível do indivíduo ou no nível de mudança, de quem está trabalhando na mudança da cultura. Quem está trabalhando na mudança da cultura. Na mudança da cultura. Eu gosto muito do trabalho da Target Steel, e eu tenho me baseado muito em algumas coisas que eles trazem de mudança de cultura. E aí, como que eu acho que é uma forma... O que acontece, né? Como é que a gente faz, geralmente, com consultoria tradicional? A gente vai, e aí a gente fica 2, 3 meses entendendo a cultura da organização, aí a gente gera um relatório de 100 páginas. Aí a gente vai, apresenta um relatório de 100 páginas, e a gente... Isso é um processo, não estou falando que é um processo tão tradicional assim, o próprio design thinking tem todo um processo de imersão na cultura da organização. Mas isso não é ágil, porque a cultura está sempre movendo, a cultura está sempre se transformando. Então, uma forma que eu acho interessante de fazer isso, que a gente mescla um pouco, não vou falar aqui, né, que eu nem tenho tanto nome para Target Skill, mas que a gente tem trazido, que vem o dela, e vem da agilidade, vem de muitas coisas, é tentar mapear tensões. Tensões, elas têm muito o que acontece hoje, que é diferente de como a gente acha que poderia acontecer, assim. O que está acontecendo hoje nessa cultura, e aí tem, na verdade, né, a gente tem artefatos, que são coisas visíveis, processos, é a mesma coisa, é rotatória ou é sinal de trânsito. Entender isso, analisando o que está sendo visível, você consegue começar a entender quais são os pressupostos, porque os pressupostos são o que eu acredito, e tem os valores. Nos valores, muitas vezes eu falo, eu acredito que as pessoas são capazes, daí eu vou e coloco um sinal de trânsito, e aí, quando eu vejo que a organização tem um sinal de trânsito, eu descubro que ela não acredita bem nas pessoas. E aí a gente começa a entender que tensões que nascem disso, se nascem. E o que é prioritário? Porque sempre vai ter tensão, sempre vai surgir. Se não está tendo tensão, é porque as pessoas não estão conseguindo falar. Então, o que está acontecendo de mais importante para esse grupo? E aí a gente prototipa alguma coisa. Vamos prototipar, vamos ir para a ação. Porque nessa ação vai surgir novas tensões, vão surgir novas coisas. Isso tem sido super interessante para mim. Assim, no início da pandemia, a gente entrou num projeto que era um projeto desses maiores, mais robustos, de consultoria, e quando entrou a pandemia, a gente precisou se adaptar. E a gente precisou fazer lançar um protótipo na hora, porque as pessoas estavam em casa, estavam ansiosas, estavam à toa. E aí a gente lançou um protótipo de ação de aprendizagem, a gente aprendeu muito mais sobre a cultura da organização a partir desse protótipo do que com as milhões de entrevistas que a gente estava fazendo. Então, eu acho que de ir para agilidade mesmo, sabe? Descobre o que está pegando, que é mais urgente, e prototipa alguma coisa. E prototipar, eu sei que é muito difícil para as pessoas. Prototipar é 2 horas, não precisa ser nada muito robusto. Faz um encontro de 3 horas com as pessoas, tenta entender qual que é o mínimo que você pode fazer para experimentar alguma coisa, porque
Às vezes a gente vai, eu tenho essa tendência, eu sou meio perfeccionista, a gente quer fazer um negócio muito perfeito, e aí quando a gente faz a coisa muito perfeita, às vezes a gente fica até mais apegado por que é a realidade ali, né? Então eu vejo que esse é um movimento, assim, que eu tenho feito bastante, e aí, de novo, não é toda organização que está aberta para trabalhar em cima de tensão, porque trabalhar em cima de tensão é você dizer, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei que tensão que vai aparecer, então eu preciso olhar que tensão que vai aparecer para a gente prototipar. Hoje a gente tem mais de 30 protótipos, eu estava listando os protótipos, mais de 30 protótipos de ações de cultura de aprendizagem que as pessoas podem fazer muito facilmente, com muita tranquilidade e começar a levar para esse lugar, assim. E no nível individual eu diria a mesma coisa, assim, tentar ajudar as pessoas a entenderem, como você falou, o que é importante para elas e que ação que elas podem fazer para gerar movimento, porque quando elas fizerem essa ação, elas vão falar, nossa, exemplo, eu quero ser facilitadora. Facilitei um grupo. Quando eu comecei a facilitei um grupo, foi um caos. Eu falei, nossa, eu preciso aprender a escutar melhor, eu preciso aprender a fazer perguntas. E você vai descobrindo. Então, criar esse espaço seguro, assim, para a pessoa experimentar também. Só um último exemplo, na The Curion, que é uma empresa, acho que é americana, que eles citam esse caso no livro que eu falei, An Everyone Culture. O líder, ele tem essas conversas com a pessoa para entender onde que ela quer ir, o que ela quer fazer. Ah, Marcele, o que você quer fazer daqui a 5 anos? Como que você se vê? E aí ele tem essa função de criar experiências, containers seguros para a pessoa experimentar um pouco. Então, por exemplo, às vezes eu sou estagiária de design, mas eu quero ser roteirista. Como que eu posso viver alguma experiência para ver como é ser um roteirista, para eu poder aprender um pouco sobre isso? Então, o líder tem esse papel também de criar essas experiências para as pessoas. Aliás, acho que tu traz um termo importante nisso, né? Ambientes que possam dar segurança para a experiência, né? Porque a nossa prática do passado é largar, como é que a gente dizia? Largar no meio dos leões, né? Larga lá nos meios dos leões que vai aprender. Aí faz uma caca, tu acaba depois punindo a pessoa porque fez alguma coisa errada, etc. E o ambiente da prototipação, ele tem que ser... Não precisa ser protegido. As pessoas confundem o que é proteção com segurança, né? Ambiente seguro é o seguinte, o cara vai lá, ele vai testar, ele vai poder... É quase... Ontem falei, eu vim da área de... Eu fui programador, né? Quando a gente mexe num programa que está rodando, a gente nunca mexe naquele programa que está ali rodando. A gente pega uma cópia dele, puxa para o lado e vai lá fazer um monte de coisa, testa, não sei o quê. Tá, deu, agora joga para dentro e vai. E mesmo assim, tu ainda tem uma chance de dar algum problema, né? Mas o líder dá essa segurança também faz parte do ambiente da cultura, porque eu vejo muita organização e muito líder querendo criar uma cultura de segurança, etc., mas na prática não é assim. Se errar, bailou, não pode prototipar, tem que acertar da primeira vez, então realmente é mais complexo. Só um parêntese, ressignificar o erro, né? Tem muito a ver com conflito também. Quem trabalha com comunicação não violenta, a gente tem muito medo do conflito, a gente tem muito medo do erro. Mas é no conflito e é no erro que emerge o aprendizado, que a gente evolui mesmo. Então, a gente às vezes fica querendo, né, muito fugir do conflito, muito fugir do erro, tem muito medo, né? E, na verdade, quando alguma coisa dá errado, é ótimo, porque a gente vai descobrir como é que esse sistema evolui. O sistema só evolui pelo erro, pelo conflito, pelo que dá errado. Então, a gente tem que... de novo, você está nesse livro, An Everyone Culture, eles celebram muito o erro. Assim, o erro é visto, alguma coisa... vamos aprender. Então, é esse momento, assim. Isso leva até para as nossas relações também, assim. Quando eu e meu namorado, às vezes, quando alguma coisa dá errado, não é culpa dele, não é culpa minha. A gente precisa refazer algum acordo e a gente vai evoluir nossa relação a partir daí. Então, vale para todos os lugares, assim, né? Eu tava contando numa dessas nossas sessions aí que eu fiz um curso, eu sou motociclista e fiz um curso de off-road, né, para dirigir moto fora de estrada, né, no barro e tal. E aí eu fiz uma viagem agora 2 semanas atrás e num determinado momento nós nos demos de cara com uma estrada muito, muito barrada, né? Muito barro, muito e o risco, a coisa que mais surge na cabeça de alguém naquele momento é o medo, porque, se eu entrar ali eu caio. Mas aí eu pensei assim, eu fiz um curso, um fim de semana inteiro de imersão, uma sexta de tarde, um sábado inteiro, um domingo inteiro. Naquele curso eu me apavorei das coisas que eu fiz lá, porque andei dentro de rio, tem um monte de coisa. E aí eu chego agora, que a situação se coloca
que é exatamente para eu poder botar em ação aquilo tudo que eu fiz na prática lá. E aí eu vou dizer, agora eu não vou fazer, eu digo, eu vou, né? Claro que dentro de uma linha de segurança, não vou fazer loucura, não vou cair um penhasco, nada. E eu acho que tem esse aspecto assim de tu criar o espaço para, mas também de criar a cultura de que as pessoas também têm que ir lá fazer. Tá? Mas um depende do outro, né? Eu não faço porque não tenho espaço, ou se tem o espaço e eu não sou incentivado a fazer, as coisas não rolam, não ocorrem, né? Tocou aqui, alguém entrando. Buenas, estava muito. Quando é bom, a coisa passa rápido, eu sempre digo isso, né? Falta só 5 minutinhos aí, a gente está se encaminhando para o fechamento. Eu quero te agradecer, né, Marcelo? É sempre muito bom. Cada vez que eu converso contigo, eu tenho um negócio aqui do lado chamado parking lot, tá? Que eu aprendi com os americanos, que é o estacionamento. Aquilo que tu precisa saber, que tu quer ler, que tu quer aprender, mas tu não tem nesse momento a condição de, tu vai escrevendo do lado, né? Mas cada vez que eu falo contigo, meu parking lot toma ali umas 7 ou 8 vagas ali de livros, de autores, de escritores. Então é sempre muito bom te escutar, eu aprendo muito. Quero te agradecer aí, enfim, pela contribuição. E de aproveitar para dizer para todos aí que Dante me ajuda agora, que eu não me lembro se a gente tem e-book de aprendizagem. Temos? Temos ou não temos? Agora é a pergunta teste da turma do Senex. Agora, temos, então temos. Então, lá no www.senex.com.br, vocês têm um e-book sobre aprendizagem, aprendizagem transformadora. A gente tem podcast, a gente tem microlearning, então assim tem muito mais conteúdo. Tá? Então, eu convido vocês desde já aí para lá dar uma olhada. Marcele, obrigado de novo. Nós vamos agora... Obrigada, gente. Foi um prazer também estar aqui com vocês. Muito bom aí te ter com a gente. Aliás, estás convidadas para continuar. A Ali já entrou aqui. A Ali, já nós vamos conversar. Fica claro, eu entendo que as agendas são muito malucas, então também, se não puder, fica tranquilo. Aqui. Oi, Ali. Eu vou passar agora para Giovana, que vai coordenar, então, aí uma participação na próxima turma aí que a gente tiver aberta no ano que vem com a Marcele. Giovana, está contigo. Oi, pessoal, tudo bom? Então, eu vou fazer agora esse sorteio na turma do Aprendizagem Transformadora e Cultura Educacional. Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Auditoria, atenção, acionado a auditoria. Já vi que tem gente torcendo lá. Aqui eu fiz uma lista com o nome dos participantes. São 3 participantes, tirando os nossos facilitadores e o pessoal do Senex. Na real, eu vou ter que ir de carro e eu não vou poder pegar a Nicole, porque Pronto. Então, eu vou colocar o número aqui dos 14 participantes no sorteador. Então, agora, vamos lá. E cruzem os dedos. Número 2. Número 2 é Cristiano. É o Cristiano. Então, Muito Cristiano, bem, fica aí que eu vou conversar contigo já. Não, Cristiano, fica aí, não, todo mundo fica aí. Isso, fiquem aí que a gente vai Só o conversar com a Cristiano. Sandra.